Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo, você que nos tem acompanhado aqui pelo canal Movimento Adventista. Iniciamos hoje o estudo de escola sabatina do ano de 2023. Sim, será o ano todo estudando o tema geral Imitando a Cristo. Serão 52 estudos ao todo. Gostaria de dar alguns exemplos de temas que serão tratados ao decorrer deste ano. Teremos sobre observando o sábado, engrandecendo o sábado, as santas convocações em nossos dias, um bom perfume de Cristo, cuidando dos negócios do Rei dos Reis, os talentos na causa de Deus, a razão de nossa esperança, a natureza humana de Cristo, arrependidos e perdoados, alegria no céu, mente renovada, compartilhar as boas novas, método cristão de evangelismo, a reprovação do pecado na igreja, o perigo dos debates, contemplando as obras do Criador, a reforma de saúde, obedientes da lei natural, adoração diária, misericórdias disfarçadas, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, e o último tema será a perfeição cristã. Então, convidamos a todos que nos acompanhem nesta jornada que ora iniciamos. Temos aqui o prefácio, que nos diz assim, o primeiro texto da meditação Jesus, meu modelo, de 2009, na página 6. Jesus é meu precioso Salvador, quero copiar o modelo. Quão correto nos princípios e honesto na conduta era ele. Não deu lugar nenhum a Satanás quando foi tentado. Quão plenamente alerta ele precisava estar para discernir as astúcias do tentador. Ah, se pudéssemos tão somente falar e trabalhar como Jesus! Quão exatas seriam todas nossas transações com crentes e descrentes! Como nos tornaríamos gentis, caridosos, mansos e humildes de coração, pois teríamos aprendido com ele. Como refletimos tão vagamente a magnífica glória de nosso Senhor. Precisamos contemplá-lo com mais constância para que possamos ser transformados à sua imagem. Então, este texto nos admoesta a se assemelhar a Cristo, imitá-lo, e através justamente do contemplar, do refletir a Cristo, o nosso caráter será transformado à sua semelhança. O segundo texto é da mesma meditação, na página 241, e nos diz: cada momento somos mantidos pelo cuidado de Deus e sustentados pelo seu poder. Ele enche a nossa mesa de alimento, dá-nos sono pacífico e refrigerador. Semanalmente traz-nos o sábado, a fim de que possamos descansar de nossos trabalhos temporais e adorá-lo em sua própria casa. Deu-nos sua palavra para que fosse uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para nosso caminho. Nas suas sagradas páginas encontramos sábios conselhos, e sempre que a ele elevamos nosso coração em contrição e fé, concede-nos as bênçãos de sua graça. Acima de tudo está o dom infinito do querido Filho de Deus, através do qual fluem todas as outras bens para esta vida e para a vida vindoura. Que maravilhoso termos a Cristo, as bênçãos que Ele nos concede através do seu sacrifício e de sua intercessão contínua por nós. Encontramos aqui todos os aspectos de nossa vida diária sendo contempladas por Deus, sendo que Ele é o nosso Criador e mantenedor. Devemos ter isto sempre em mente, e que seja realmente um explorar da Palavra de Deus neste ano que começa. A lição de número 1
programada para o estudo conjunto nas igrejas no sábado do dia 7 de janeiro de 2023, tem o título Orar e Trabalhar com Cristo. O verso áureo, o verso de ouro, em destaque está: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Um texto muitas vezes utilizado nos estudos sobre o estado dos mortos, mas aqui nos mostra a importância de tudo que pudermos fazer em vida, façamos com diligência, remindo o tempo, porque os dias são maus. Façamos conforme as nossas forças, aproveitando as oportunidades que Deus concede em nossa vida. A primeira pergunta nos diz assim: para uma comunhão mais perfeita, que cuidado teremos em nossa adoração ao Criador? E como os anjos reverenciam ao Senhor? 2 Coríntios 13, o verso 13 ou 14, como em outras Bíblias, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Assim ele conclui essa segunda carta aos da igreja de Corinto, neste nome triuno de Deus, falando da operação do amor de Deus, da graça de Cristo, a comunhão do Espírito Santo que estivesse com todos aqueles irmãos. Vamos a Isaías, no capítulo 6, para o próximo texto de leitura, onde nos mostrará a atitude reverente que os anjos têm para com Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No livro Maior Discurso de Cristo, página 106, temos o seguinte comentário: para santificar o nome do Senhor, é necessário que as palavras com as quais falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome, Salmo 111:9. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença com santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor nosso Criador. Então, realmente, na nossa adoração, para uma maior comunhão com Deus, teremos uma reverência. Vemos que mesmo os anjos não caídos, seres sem pecado, o fazem, quanto mais devemos nós. A segunda pergunta: o que ainda deve ser levado em consideração quanto à nossa adoração a Deus? Sobre a Igreja de Deus, o que se acha escrito? O texto agora é de Mateus, no capítulo 6, fazendo parte do Sermão da Montanha de Jesus. Os versos 5 a 8 nos dão algumas recomendações. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes.
Também na continuação do maior discurso de Cristo, nos orienta da seguinte forma: mas santificar o nome do Senhor quer dizer muito mais do que isso. Podemos, como os judeus dos dias de Cristo, manifestar exteriormente a maior reverência por Deus e todavia profanar constantemente o seu nome. O nome do Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, versos 5 a 7. Sobre a Igreja de Cristo, acha-se escrito: este é o nome que lhe chamarão, o Senhor é nossa justiça. Este nome é acrescentado a todo seguidor de Cristo. É a herança do Filho de Deus. A família recebe o nome do Pai. O profeta Jeremias, num tempo de cruciante tristeza e tribulação para Israel, orou: somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Jeremias 14, verso 9. Maravilhoso, então, termos a noção da misericórdia de Deus e termos uma reverência, uma adoração genuína, não apenas da boca para fora, mas também em nosso interior. Vejamos agora a terceira pergunta: o que significa quando oramos santificado seja o teu nome? Mais uma vez, aqui em Mateus, no capítulo 6 e o verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Este nome é santificado pelos anjos no céu, pelos habitantes dos mundos não caídos. Quando você ora, santificado seja o teu nome, está pedindo que seja santificado neste mundo, santificado em você. Deus o reconheceu como seu filho perante homens e anjos. Ore para que não venha desonrar o bom nome que sobre vocês foi invocado. Tiago 2,7. Deus os envia ao mundo como seus representantes. Em cada ato da vida, vocês devem tornar manifesto o nome de Deus. Esse pedido é um convite para que possuam o seu caráter. Vocês não podem santificar o seu nome, nem podem representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representem a própria vida e caráter de Deus. Isto só pode ser feito mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Mais uma vez aqui nós encontramos a profundidade de cada palavra que vemos no discurso de Cristo. E aqui, quando nós estudamos sobre essa parte, santificado seja o teu nome, é um pedido que seja santificado em nossa vida, que possamos representá-lo, honrá-lo nessa terra, com nossa vida, com um caráter transformado, segundo a capacitação do Espírito Santo. A quarta pergunta agora, em 3 partes, diz assim: que hábito deve ser encorajado e cultivado? B. Em que temas algumas pessoas frequentemente demoram-se? E C. O que o Espírito de profecia diz a estes? Primeiro texto de Romanos, no capítulo 14 e o verso 22, temos o seguinte relato do apóstolo Paulo: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E o segundo texto para a leitura se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E agora o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 513, nos declara:
Alguns não são devotos por natureza e, portanto, devem encorajar e cultivar o hábito de examinar intimamente a própria vida e motivos, acariciando especialmente o amor pelas práticas religiosas e oração particular. Frequentemente falam de dúvidas e descrença e demoram-se nas grandes lutas que travam com sentimentos de infidelidade. Contemporizam com influências desencorajadoras que lhes afetam a fé, a esperança e o ânimo, na verdade, no sucesso final do trabalho e da causa em que estão empenhados, fazendo parecer ser uma virtude especial o serem achados ao lado dos duvidosos. Às vezes parecem realmente encontrar prazer em balançar em sua posição de infidelidade e fortalecer a descrença em todas as circunstâncias que podem utilizar como uma desculpa para suas trevas. A esses eu gostaria de dizer, seria melhor se caíssem de uma vez e deixassem os muros de Sião, até se tornarem homens convertidos e bons cristãos. Então, realmente aqui devemos, como é dito, cultivar, encorajar hábitos corretos, práticas religiosas, oração particular, ainda que inicialmente na carreira cristã muitas vezes isso seja contra gosto, deve haver o refinamento do caráter. Mas muitos então aqui demoram-se em aspectos negativos da experiência, das lutas, e chegam alguns ao ponto de acharem até uma virtude toda essa incerteza, toda essa atitude de ficar balançando em sua posição de infidelidade. Cada oportunidade de expor uma dúvida, ela é aproveitada. É muito dura a afirmação aqui dada pela mensageira do Senhor, quando ela diz que seria melhor a esses que se caíssem de uma vez e deixassem o muro de Sião, para que houvesse então realmente uma postura de retorno, então, porque enquanto está dentro dos muros de Sião, aparentemente ainda as coisas estão bem, e fica numa condição também de mornidão espiritual. Quem dera se fosse frio ou quente. Aquele que reconhece a própria humilhação, a própria condição pecaminosa, pode buscar em Cristo poder e achará então conforto em seu jugo, em seu fardo suave e leve. Filipenses destacou para nós a questão da paz que Deus nos concede para guardar os nossos corações, mas aconselha também o refletir naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, pontos virtuosos. É muito significativo o texto então encontrado em Filipenses. A quinta pergunta: qual a razão destes terem tanta incredulidade e dúvidas doutrinárias? Estando crente com Cristo, que pessoas estarão ligadas a Ele? 1 Coríntios 15, 33 tem o primeiro texto. Uma pergunta que continua no raciocínio que estamos falando de uma classe específica que pode vir a ser o nosso caso e que possamos mudar de postura enquanto há tempo. Aqui em Coríntios fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Também temos 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 20 e 21, o final dessa carta de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Na página seguinte do mesmo testemunho nos é dito o seguinte: mas qual é a razão para essas dúvidas, essa escuridão e incredulidade? Eu respondo: esses homens não são retos diante de Deus, eles não estão lidando honesta e verazmente com o próprio coração. Têm negligenciado cultivar a piedade pessoal,
não se apartaram do egoísmo, do pecado e dos pecadores. Falharam em estudar a vida abnegada e de sacrifício próprio de Nosso Senhor e deixaram de imitar seu exemplo de pureza, devoção e abnegação. O pecado que facilmente os assedia tem sido fortalecido pela condescendência. Pela própria negligência e pecado, separaram-se da companhia do Divino Mestre, e ele está um dia de viagem à frente deles. Tomam por companheiros os indolentes, os inativos, os apóstatas, os descrentes, os irreverentes, os ingratos, os ímpios e seus assistentes, os anjos maus. Quem se surpreende de que esteja em trevas e tenha dúvidas doutrinárias? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. João 7,17. Ele saberá com certeza a respeito desse assunto. Essa promessa dissipará todas as dúvidas e questionamentos. É a separação de Cristo que produz dúvidas. Ele é seguido pelos sinceros, honestos, verdadeiros, fiéis, humildes, mansos e puros, a quem os santos anjos, vestidos com a armadura do céu, estão iluminando, santificando, purificando e guardando, pois estão ligados ao céu. Então, qual a razão de tanta incredulidade, dúvidas doutrinárias? Não é à toa. Aqui mostra a situação de muitos que têm negligenciado o cuidado da religião pessoal, também o fato de não terem se apartado do egoísmo, do pecado e dos pecadores. Fala de várias classes que vão influenciar, assim como lá em 1 Coríntios 15:33 falou. Algumas traduções falam as más companhias, outras as más conversações corrompem os bons costumes. De qualquer forma, é o caso dessas amizades que vão puxar para justamente uma vida não de sacrifício, não de abnegação, mas sim de egoísmo, de condescendência aos prazeres. E fala que os próprios anjos maus se colocam então à disposição junto destes. Mas aqui nos fala que é essa separação então que produz todas essas dúvidas. Não é de se espantar, mas que realmente estejamos com os sinceros, os honestos, verdadeiros, fiéis, humildes, mansos, puros, e dessa maneira estar estimulando uns aos outros as boas obras, tal como lá em Hebreus é declarado. A sexta pergunta diz assim: que benefícios estaremos ganhando ao orarmos frequentemente? Lucas 21, o verso 36, diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Na meditação nos lugares celestiais, página 89 diz: orem frequentemente ao Pai Celestial. Quanto mais vezes vocês se empenharem em oração, tanto mais serão atraídos em sagrada proximidade de Deus. O Espírito Santo fará intercessão pelo suplicante sincero, com gemidos inexprimíveis, e o coração será abrandado e sensibilizado pelo amor de Deus. As nuvens e sombras que Satanás lança em torno da vida serão espancadas pelos brilhantes raios do sol da justiça, e as recâmaras da mente e do coração serão iluminadas pela luz do céu. Dessa maneira, seremos atraídos a uma sagrada proximidade, orando, comungando com Deus, meditando em Sua palavra, pensando qual é a vontade de Deus, o que Jesus faria em nosso lugar, e nós vemos que o Espírito Santo estará em favor de nós, nos
orientando e abrandando o nosso coração também. A 7ª pergunta: por que muitas vezes nossa oração não é atendida? A mesma meditação nos diz assim: mas não desanimem se suas orações não parecem alcançar resposta imediata. O Senhor vê que a oração é muitas vezes misturada com coisas terrenas. Os homens oram pedindo aquilo que satisfaça seus desejos egoístas, e o Senhor não os atende da maneira que esperam. Leva-os através de provas e aflições, conduzindo-os através de humilhações, até que vejam mais claramente quais são suas necessidades. Ele não dá aos homens aquilo que satisfaça um apetite pervertido e que se demonstraria um mal ao agente humano, tornando uma desonra para Deus. Não concede aos homens aquilo que satisfaz suas ambições, resultando apenas em exaltação própria. Quando vamos a Deus, temos de ser submissos e contritos de coração, subordinando tudo à sua sagrada vontade. Devemos sempre estar com esse pensamento. Devemos entender que certas orações não são atendidas de imediato, eventualmente mais adiante Deus nos prova durante algum tempo e depois vem a resposta. Mas em alguns casos é pecaminoso, ou é egoísta, ou é para a vanglória que pedimos certas coisas e o Senhor não nos atende para o nosso próprio bem. Aqui nos fala então que realmente Deus se preocupa em fazer o melhor por nós, melhor do que nós mesmos julgamos. Devemos então em tudo ser submissos, sabendo que a sua vontade, o seu conhecimento, a sua providência para a nossa vida é superior aos nossos planejamentos. A 8ª pergunta: que supremo exemplo Cristo nos deu em sua oração no Getsemane? O que Jesus queria dizer ao falar: se possível, passa de mim este cálice? Aqui nós encontramos também na mesma meditação a continuação dizendo: no jardim do Getsemane, Cristo orou ao Pai, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice que ele pedia que fosse removido e que se aparentava tão amargo à sua vida era o cálice da separação de Deus em consequência do pecado do mundo. Aquele que era perfeitamente inocente e irrepreensível diante de Deus se tornou como alguém que fosse culpado, de modo que o culpado pudesse ser perdoado e permanecer inocente diante de Deus. Quando lhe foi assegurado que o mundo não poderia ser salvo a não ser através de seu sacrifício, ele afirmou: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O espírito de submissão revelado por Cristo ao apresentar a Deus sua oração é o espírito que é aceitável a Deus. Que o pecador sinta a sua necessidade, seu desamparo, sua nulidade, sejam invocadas todas as suas energias num sincero desejo de auxílio, e o socorro virá. Que situação o nosso Mestre e Salvador passou naquela noite, antes de ser preso. Já no Getsemane, os pecados da humanidade começaram a recair sobre ele. Nós sabemos que aquela provação foi tremenda, a ponto de ele suar gotas de sangue. E um anjo veio então para confortá-lo, que aquela provação estava se tornando sobre-humana, a ponto de a sua humanidade, sua vida humana estar correndo o risco de já desfalecer então naquela noite. Mas aqui nós vemos que Jesus temia essa separação que haveria dele para com Deus, devido ao pecado ser imputado em favor dele, ainda que sem pecado. De maneira que a sua justiça é imputada para nós e a nossa justiça para ele, daí vem o seu sacrifício expiatório, pagando os nossos pecados,
nosso substituto, pagando a pena que cabia a nós. E quando Cristo fala, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, Jesus nos deixou este exemplo de submissão, sabendo que não haveria outra forma de redimir a humanidade caída, ele está disposto a ir até o fim. E, portanto, também nós, quando formos a Deus em oração, possamos então sempre condicionar os nossos pedidos de acordo com o que seja aceitável a Deus. A 9ª pergunta: qual foi sua oração na cruz do Calvário? E que pensamentos e sentimentos o Rei da Glória tinha por seus inimigos, mesmo naquele momento? Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Enquanto os soldados executavam a terrível obra e ele sofria a mais aguda agonia, Jesus orava pelos seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam e à terrível retribuição que lhes caberia. Não invocou qualquer maldição sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Não clamou por vingança contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento de seu propósito, mas tão somente se apiedou deles em sua ignorância e culpa, porque não sabem o que fazem. Texto da meditação Jesus, meu modelo, página 24. Então, o pensamento de Jesus, mesmo naquela última hora, já cravado na cruz do Calvário, ele faz essa oração pelos seus inimigos. Passou da dor própria ao pecados que o perseguiam e desejou então livrá-los dessa culpa, ainda redimi-los através de seu sangue. Aqui realmente é um exemplo supremo que temos diante de nós. Agora vamos para a última pergunta. A ignorância daqueles homens isentou-os de sua culpa? A oração do Salvador abrangia a quantos? Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, na continuação da meditação Jesus, meu modelo, veremos o alcance dessa oração do Salvador. E se a ignorância daqueles homens os isentava de culpa. Se soubessem que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora, teriam sido possuídos de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não os isentava de culpa, pois era seu privilégio conhecer e aceitar a Jesus como seu Salvador. Eles rejeitaram todas as evidências e não somente pecaram contra o céu, crucificando o Rei da Glória, mas pecaram contra os sentimentos mais comuns da humanidade ao aplicar uma morte torturante a um homem inocente. Jesus estava ganhando o direito de se tornar o advogado da humanidade na presença do Pai. Aquela oração de Cristo pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvendo cada pecador que deveria viver até o fim dos tempos. Realmente, nós vemos que pecaram aqueles homens contra os sentimentos mais comuns de humanidade, aplicando aquela morte excruciante a um homem inocente.
tiveram oportunidades de recolher as evidências e assim aceitar a Cristo, mas procuraram fechar os olhos para as evidências, os privilégios que eles tiveram de entender quem era Jesus de Nazaré. Portanto, não ficaram isentos de culpa, mas sim vemos que realmente aquele que voluntariamente se recusa a ir até a luz já está rejeitando a mesma, já teve a sua oportunidade. A oração do Salvador nós vemos que abrange na realidade a cada pecador, ao mundo inteiro. É esse o brado de Cristo em favor de cada um de nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se não fosse essa misericórdia tremenda da parte de Deus, o que seria de nós? O que seria dos nossos pecados que seriam expostos diante do tribunal divino e seríamos condenados com justiça? Mas a justiça de Cristo é colocada em nosso favor, para que andemos em novidade de vida. Ele toma a posição de mediador, de nosso advogado, para assim nos livrar da culpa do pecado, assim como o poder do pecado. Não sermos mais escravos de Satanás, mas libertos para servir em amor a Deus. Continue conosco nas próximas semanas de estudo. Tenho certeza que será de edificação espiritual esses temas, que à medida que formos estudando neste ano, que o nosso próprio interior seja transformado cada vez mais à semelhança de Cristo e que isto se torne visível para os nossos semelhantes, de maneira que diante de todos daremos um testemunho à altura do que Deus pede, possamos honrá-lo em nossos atos, em nossas práticas diárias. Tudo isso podemos avançar em santificação através do ministério do Espírito Santo em nossa vida, nos capacitando, regenerando, transformando o coração de pedra em carne. Então fica mais uma vez o apelo, o convite, que siga conosco nesses estudos, que a bênção de Deus esteja com cada um de nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.